Boa noite! Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. Fria, úmida, mas estamos aqui para contar todas as novidades da campanha salarial do primeiro semestre. E aí vamos saber como estão as negociações estaduais e também locais. As indústrias do setor de alimentos e também o agronegócio impulsionam a região noroeste paulista. Fim da escala 6x1 trava no Senado. Quem me acompanha no programa de hoje é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem, que nos ouvem. Vamos iniciar mais uma semana abençoada com vários assuntos importantes para nós, trabalhadores, trabalhadoras e a sociedade em geral. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2026 e o programa A Voz do Trabalhador já está no ar. Iniciando o programa de hoje com economia, porque a economia de 102 municípios que compõem a regional do Ciesp Noroeste Paulista segue em ritmo acelerado no comércio internacional. De janeiro a maio deste ano, a região registrou um superávit comercial de quase 586 milhões de dólares. O resultado é fruto de um crescimento robusto. As exportações saltaram para 731 milhões de dólares, uma alta de 12,7% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto as importações atingiram 146 milhões de dólares, um avanço de 12,1%. O avanço de 2 dígitos em ambas as pontas da balança comercial sinaliza que as indústrias da região de São José do Rio Preto, que inclui aqui Catanduva, estão não apenas vendendo mais para fora, mas também se modernizando e adquirindo insumos para sustentar a produção. Para o diretor de Comércio Exterior do Ciesp Noroeste Paulista, Calbi Camargo, os dados refletem a resiliência e o apetite do empresariado local. O DNA do setor de alimentos e do agronegócio continua sendo a locomotiva das exportações do Noroeste Paulista. No topo da lista dos produtos mais vendidos para o exterior estão os açúcares e produtos de confeitaria, com 32,1% das vendas externas. As carnes e as miudezas comestíveis, com 26,5%. E preparações alimentícias diversas, com 11,6%. Já no ecossistema das importações, a região buscou fora produtos para abastecer o mercado e a cadeia produtiva, com destaque para leite, laticínios e ovos, peixes e crustáceos e um indicador claro de investimento em modernização. Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, que correspondem por 11,3% das compras. Marcelo, existe aí risco de um cenário econômico internacional mais instável prejudicar as exportações da indústria alimentícia nos próximos meses? É que o pessoal agora desfocou um pouco da questão das guerras, dos juros, enfim, por conta da Copa. O pessoal está muito focado nisso. Mas a gente tem um cenário econômico instável. Isso pode prejudicar? Lívia, com certeza sim. As tarifas, os conflitos internacionais que está acontecendo, não deixa de acontecer, vira e mexe, você vê as notícias aí, que são atacados navios lá no Irã, Estados Unidos, tem a situação de Israel. Então, esses movimentos não acabaram, por causa das atenções que estão em outro foco, que é a Copa do Mundo, tá? As oscilações também cambiais podem impactar as exportações. Porém, a nossa região possui uma economia diversificada, ela é diversa. Ela não é uma economia só, ela não estão falando aqui do café, não somente do açúcar, não. Tem vários itens que compõem aqui a nossa região. Então, a presença do agronegócio e a indústria alimentícia
ajuda muito a reduzir qualquer tipo de impacto, tá? O importante aqui, Lívia, a gente chamar a atenção dos empresários, é que o ganho obtido neste momento de crescimento, então você trouxe as informações aí, desses dados, que esses dados possam corresponder nas mesas de negociações e também seja compartilhado com os trabalhadores. Então é o momento de nós, juntos, os empresários, entender que os trabalhadores fazem parte desse crescimento e ajudar aí nas negociações. E exatamente isso, Marcelo. Se as exportações elas estão crescendo em um ritmo acelerado, por que muitas empresas elas alegam dificuldades para conceder aí reajustes salariais mais robustos? Essa, Lívia, é justamente uma discussão que nós fazemos nas mesas de negociações e também nas campanhas salariais. Quando a produção aumenta, a exportação cresce, os resultados aparecem e é justo que os trabalhadores participem desse crescimento. O trabalhador é quem produz a riqueza do país, do mercado e merece uma valorização, merece um cuidado especial, um olhar especial. E isso não está acontecendo nesse exato momento. Marcelo, a gente tem falado muito de NR1, de saúde mental, saúde emocional e por que também não a saúde física, né? O crescimento das exportações pode aumentar a pressão pela produtividade dentro das empresas e como garantir que isso não prejudique a saúde e a segurança dos trabalhadores? Exatamente isso que nós trazemos esse assunto com maior clareza e informação aos trabalhadores e trabalhadoras. Pode sim, realmente, é por isso que o sindicato está acompanhando de perto, tá? A produtividade não pode significar sobrecarga, não pode significar assédio ou risco à saúde. Defendemos o crescimento econômico e respeito às normas de segurança e saúde e mental e qualidade de vida dos trabalhadores. Por isso que nós enviamos, Lívia, para as empresas de Catanduva e região, tá? O sindicato enviou um ofício para todas. A primeira etapa foi todas as empresas do primeiro semestre e depois enviamos outro ofício para todas as empresas do segundo semestre. Nós estamos lá solicitando 10 itens básicos da NR1. O sindicato está pensando aí nos trabalhadores e nas trabalhadoras. Por isso que ele solicitou documentos, informações, para ver quais são os cuidados que as empresas, os empresários estão tomando com os trabalhadores e trabalhadoras. Inclusive, nós queremos ver o mapeamento, nós queremos ver as avaliações que foi feita e qual foi a prevenção que está tendo dos riscos psicossocial, como estresse, assédio moral, burnout, metas excessivas, jornada exaustiva. Então, tudo isso nós solicitamos para todas as empresas, porque nós estamos preocupados. Se aumenta a produção, aumenta também o quê? A pressão dos trabalhadores. E isso pode vir com toda essa situação que nós estamos trazendo aqui. E por isso que o sindicato já está antecipando. Nós temos uma NR1 que entrou em vigor no dia 26, como foi prometido aqui, que eu falei no dia seguinte. No dia seguinte o sindicato ia solicitar essa documentação e isso foi feito para garantir a saúde mental, física dos trabalhadores. É produzir com qualidade, né? Exatamente, que produção não quer dizer produzir muito. Não é somente isso, mas que tipo de produção está sendo feita, qual é a qualidade de vida dos trabalhadores para exercer essa produção. Então, são séries de fatores. Nós não podemos aqui tratar em somente aumentar a produtividade, mas sim olhar para quem produz essa produtividade, que somos nós, trabalhadores. Bom, agora a gente muda de assunto e é algo que é extremamente importante de interesse, principalmente das mulheres. O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes, favorável à constitucionalidade da norma. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a decisão representa uma vitória para as mulheres brasileiras e para a construção de um mercado de trabalho mais justo e igualitário. A regulamentação da Lei da Igualdade Salarial
fortalece mecanismos de transparência e de enfrentamento às desigualdades remuneratórias que ainda atingem a todas as mulheres que trabalham no país. A lei determina a divulgação semestral de relatórios de transparência salarial por empresas com 100 ou mais empregados, além de sanções para empresas que não cumprirem a determinação e discriminarem os trabalhadores por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. A Lei 14.611, sancionada em 3 de julho de 2023, reforça a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres, alternando o artigo 461 da CLT. Empresas com 100 ou mais empregados devem adotar medidas para garantir essa igualdade, incluindo a promoção da transparência salarial, a fiscalização contra a discriminação, o estabelecimento de canais de denúncia, a implementação de programas de diversidade e inclusão e o apoio à capacitação de mulheres. A Lei da Igualdade Salarial realmente mudou a vida dos trabalhadores, Marcelo, ou ainda está mais no papel do que na prática? Lívia, a aprovação dessa lei é um avanço, mas ainda existe muito trabalho a ser feito. A transparência salarial é fundamental para identificar a desigualdade e corrigi-la. Então, para isso, nós precisamos fazer algum belo trabalho. O sindicato já identificou aí casos concretos de diferenças salariais entre homens e mulheres exercendo a mesma função? Olívia, ainda não recebemos nenhuma denúncia com essa situação. Sempre que houver algum indício de discriminação, o sindicato vai atuar buscando esclarecimento e garantir o direito do trabalhador. É bom observar aqui que os trabalhadores que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, existem algumas classificações dentro da operação. Vamos falar assim, operador 1, 2 e 3, e cada um tem um valor diferente. O valor de operador 1 é 1, de 2 é outro valor e o 3 é outro valor. E só que nessa situação segue o mesmo padrão, faz a mesma coisa, só muda a classificação. Muitos trabalhadores eles têm medo de denunciar, né, essa desigualdade. Como é que o sindicato pode proteger essas pessoas? Olívia, é importante aqui dizer aos trabalhadores, às trabalhadoras, que é muito bom que seja feita as denúncias, e denúncias sigilosas, não precisa identificar, porque só assim a gente podemos dizer, a empresa fala, ó, na sua empresa está acontecendo, aí afirmar com afirmação, está acontecendo a discriminação ou disparidade aí na função entre homem e mulher e fazendo a mesma atividade, com exceção, como eu disse, com o cargo de operador ou qualquer outro cargo, seja 1, 2 ou 3, ou júnior, sênior ou sênior pleno, que isso virou moda no Brasil. A resistência das empresas em cumprir a lei e quais argumentos aparecem mais por parte do patronal, Marcelo? Lívia, existe sim, no modo geral, não vejo aqui especialmente na nossa região, mas no Brasil com certeza existe uma resistência das empresas. Mas os argumentos mais comuns que a gente vê na negociação, ali própria dito, ali em São Paulo, na Fiesp, ali, onde representa as indústrias, é como uma alegação de a diferença de produtividade, de tempo, tempo de serviço, critério de desempenho, ou até mesmo a afirmação que diz que o operador 1, 2, 3 muda esse cenário, tá? Mas nós precisamos bastante aí buscar que esse entendimento dizer que onde o homem ou a mulher, não importa o sexo, que estiver fazendo atividade, tem que merecer aquele salário exatamente o que é baseado legalmente sobre isso. Então, nós estamos acompanhando, dialogando de perto aí, justamente para acompanhar toda essa situação e não deixar os trabalhadores desamparados nessa situação. E vale lembrar aqui, Lívia, que não tenham nenhum conhecimento de empresa que faça diferença entre homem e mulher. Porque se a gente souber disso, nós vamos entrar com ação judicial, porque não é possível ainda uma empresa dizer, não, eu não vou aumentar o salário da mulher porque a mulher afasta quando ganha neném, tem isso e aquilo. Não é isso. Então, isso deixar bem claro. Se a gente perceber que está acontecendo esses fatos, nós vamos para cima, que não vamos deixar acontecer isso. Você acredita, Marcelo, que algumas empresas elas mascaram a desigualdade
usando cargos diferentes para a mesma função? Exatamente o que eu acabei falando agora há pouco, que colocar cargos 1, 2 e 3. Todos fazem a mesma operação. Só muda o nome. Só muda o nome. Operador 1, 2 e 3, para não caracterizar fazer a mesma coisa. Na prática, as mulheres elas ainda precisam provar mais competência para ganhar o mesmo salário? Infelizmente, em muitos casos sim. Não deveria, deixar bem claro, não deveria. Apesar dos avanços conquistados, a legislação garante salários iguais em funções equivalentes, mas ainda existem situações em que as mulheres precisam demonstrar resultados maiores, buscar qualificações, superar os obstáculos para alcançar o mesmo reconhecimento profissional e salarial. Marcelo, qual o recado que você deixar para as empresas que ainda tratam a igualdade como obrigação burocrática e não como uma questão de justiça? Vamos lá. O meu recado aqui é que a igualdade salarial não deve ser vista apenas como uma exigência legal, uma obrigação burocrática. Ela é, acima de tudo, uma questão de respeito, valorização profissional e justiça. Empresa que promove igualdade e oportunidade fortalece seu ambiente de trabalho, aumenta o engajamento dos trabalhadores e das trabalhadoras e demonstra um compromisso com a própria sociedade. Uma sociedade moderna que exige valorização dos trabalhadores. Não se trata apenas de cumprir uma lei, mas de reconhecer que o homem e a mulher que exercem a mesma função, com a mesma responsabilidade e desempenho, merecem ter o mesmo tratamento. A igualdade salarial beneficia a todos, os trabalhadores, as empresas e a sociedade. Quando a transparência, a valorização dos trabalhadores, o ambiente de trabalho se torna mais produtivo, saudável e mais justo. Portanto, as empresas enxerguem que essa legislação não é um custo, não é uma obrigação, mas é uma oportunidade de construir uma relação entre o capital e o trabalho mais equilibrada, mais humana e mais sustentável. Esse é o recado que fica para todas as empresas. Agora a gente vai fazer uma breve pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida. Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta. E, enfim, a Copa do Mundo começou. E aí, está animado para os jogos da seleção? Confessamos que sábado, né, Marcelo? Não animou muito aí o jogo da seleção, não. Mas, enfim, embora os jogos da seleção sejam à noite, né, nessa primeira fase, tem muita empresa que trabalha em turnos, muitos trabalhadores que trabalham à noite e terão as próximas fases. E aí tem uma pergunta, uma dúvida de muitos trabalhadores. Devo ser liberado para assistir aos jogos da seleção? E aí, Marcelo? É dura a resposta, tá? Não. Por quê?
A legislação trabalhista não obriga as empresas a liberarem os trabalhadores e as trabalhadoras para assistir os jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. O contrato de trabalho e a jornada normalmente continua valendo, independentemente da razão da partida de futebol. Entretanto, é bom lembrar aqui que isso não impede que a empresa comunique ao sindicato, comunique os trabalhadores dizendo, no momento dos Jogos do Brasil, se não tem um ambiente onde possa assistir o jogo no local do trabalho, nós vamos dispensar meia hora antes e vamos voltar meia hora depois do jogo. Isso pode ser uma compensação de jornada, isso é negociado. Então não há uma lei, nada que diz, é determinado que tem que parar. Então é bom a gente lembrar sobre isso. Então, se você está passando por essa situação, dialogue aí, vamos dialogar com as empresas, mande isso aqui, mande a sua pergunta, como foi esse fato que aconteceu, manda diretamente qual é a empresa, para a gente tentar negociar com a empresa, principalmente no próximo jogo, quem faz turno vai ser à noite, para ver se tem alguma possibilidade de fazer a compensação depois, isso se os trabalhadores quiserem. Mas se a empresa bater o pé e falar não vai parar, ela não é obrigada. Exatamente isso, infelizmente. Tá. Agora vamos falar de negociação salarial, Marcelo. Queria saber como estão as negociações e fazer aí um paralelo entre as tratativas locais e estaduais. Então conta pra gente, como é que estão as negociações locais? Muitos acordos já estão fechados? Não, a semana passada, uma semana curta, como nós falamos, nós fechamos somente um acordo coletivo de trabalho, tá? Porque a gente acabou indo para um evento, os diretores do sindicato, sobre liderança, então foi uma semana curta. Semana curta, mas não teve feriado. Não teve feriado. Semana curta porque eles estavam num curso. Exatamente, um curso de liderança para até mesmo nós temos a capacidade de liderar, de conversar e dialogar aí com os trabalhadores e com as empresas. Então nós conseguimos fechar um acordo coletivo de trabalho, e aqui eu quero parabenizar todos os trabalhadoras da Estrela d'Or, que na sexta-feira, mesmo a gente chegando tarde de São Paulo, dormi 2 horinhas, acordei de madrugada para ir para lá, mas graças a Deus nós fizemos nosso trabalho, a nossa atividade lá, e a Assembleia foi aprovada o acordo coletivo de trabalho. Mas de um modo geral, assim, desde que começaram as negociações, já foram fechados vários acordos locais, né? Exatamente, como a gente mencionou lá, Funaval, já foi Val Alimentos, Mamute, Usina São Domingos, com a AgroSol. Então, estamos movimentando aqui, tá? E o que me preocupa aqui, Lívia, é o que? Faltamos 12 dias úteis, que vamos falar de segunda a sexta, para acabar junho, tá? Nós estamos na metade do mês, tirando o sábado e domingo, nós temos 12 dias aí para receber a proposta, avaliar essa proposta, levar para a Assembleia, para que os trabalhadores possam receber dentro do mês de junho, porque se a data base é abril, já tem praticamente 3 meses para fazer a compensação. Se for maio, tem na data base maio e junho, 2 meses para poder fazer o pagamento retroativo, tá? Só lembrando que aos trabalhadores e trabalhadoras, se caso não fechar a negociação dentro deste mês de junho, que provavelmente vai acontecer que algumas empresas serão feitas a assembleia somente em julho e você vai receber no 5º dia de agosto, tá? Vocês não terão nenhum prejuízo, porque tudo que será negociado é retroativo à data base, seja de abril, seja de maio ou seja de junho. Marcelo, e quanto às convenções coletivas, como é que estão essas tratativas? A semana passada não houve, Lívia, como nós acabamos de falar, não houve nenhuma negociação em São Paulo, ficou paralisada, tinha marcada e pela parte do patronal desmarcou, então a agenda é para essa semana. E qual agenda? Vamos lá. Como nós estamos gravando esse programa agora pela manhã, nós temos 2 reuniões, uma meio-dia e outra às 14 horas. Meio-dia vai com a usina estiva e às 14 horas com a usina Cófico. Então, temos essa situação. Vamos falar, isso acordo coletivo de trabalho. Vamos falar sobre convenção coletiva de trabalho. Amanhã nós teremos a 4ª rodada, repetir, a 4ª rodada do setor de suco concentrado, às 9h30, lá em Rio Claro. No dia 17 de lá nós iremos para São Paulo, que terá a 2ª rodada de doces e conserva, às 14 horas em São Paulo, na FIT-ASP. No dia 18, é a 2ª rodada, às 10 horas de frio, em São Paulo, também na FIT-ASP.
Vale lembrar aos trabalhadores que nós não temos a convenção assinada de setor de doces e conserva 2025-2026. É bom lembrar isso, tá? E chama aqui a atenção dos trabalhadores, Lívia, porque chega muitas perguntas, muitas mensagens nas redes sociais do sindicato, e aqui não estou reclamando, quero agradecer e parabenizar todas as dúvidas que estão sendo tiradas lá, mas eu quero, vale lembrar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nenhum acordo ou convenção coletiva de trabalho será fechada sem anuência dos trabalhadores. Então, muita gente pergunta, já fechou o acordo na usina Santa Isabel? Já fechou o acordo na usina Cófico? Já fechou o acordo na usina Estiva? Não. Para fechar um acordo, sempre é de praxe dessa diretoria, dessa presidência, ir à porta das empresas, fazer a assembleia, falar do resultado e os trabalhadores aprovar. Assim, fecha o acordo, convenção coletiva de trabalho. Então, fique tranquilo. Se você saiu um boato, fechou a negociação, é mentira. A negociação só é fechada depois da aprovação da Assembleia dos Trabalhadores. Bom, e por falar em negociação, falar em perguntas que chegam através de canais, redes sociais, canais oficiais, temos aqui várias que chegaram, né? Bom, Marcelo, uma delas é a seguinte: a empresa precisa avisar com 30 dias de antecedência sobre férias do funcionário? Sim, Lívia, com certeza. A legislação trabalhista determina que o empregado deve ser comunicado por escrito das suas férias com antecedência no mínimo 30 dias. Essa regra está prevista no artigo 135 da CLT, que o objetivo dessa lei é dizer o quê? Que o trabalhador ou a trabalhadora possa se organizar financeiramente, pessoalmente e com a sua família também um período de descanso. Além disso, esse aviso que tem que ser por escrito tem que dar ciência ao trabalhador. Outro ponto importante também, além disso, quando o trabalhador recebe o aviso de férias, passa 30 dias. Quando ele vai sair de férias, 2 dias antes, Lívia, tem que ser pago as suas férias na sua conta. 2 dias antes, que é o pagamento do adicional de um terço de férias condicional e também todo o que tem que ser pago, dos pagamentos, a forma que estiver lá no seu lerite, que além daqui, mais os pagamentos que vai ser feito, tá? Ô Marcelo, e caso isso não aconteça, não seja avisado com 30 dias, não sejam feitos os pagamentos, o que pode ser feito e como que o sindicato pode ajudar o trabalhador? Primeira coisa, eu chamo a atenção aos trabalhadores. Quando você for assinar o seu aviso de férias, verifique a data. Porque acostuma acontecer o quê? Da empresa colocar a data retroativa, vamos dizer, hoje é 15, vamos dizer 15 de maio. Colocou lá, o trabalhador assinou, mas não assinou no dia 15 de maio. Assinou depois, e faltando 5 dias, 10 dias. E aí ele vem reclamar ao sindicato. Ah, não, mas ele assinou o quê? Com antecedência. Aquela máxima, nunca assine nada sem ler. Exatamente, isso cai, vários trabalhadores caem nessa situação. Mas no caso a empresa não cumpre essa exigência, o trabalhador deve procurar o sindicato para analisar a situação, analisar devido a isso, porque você assinou, o comprovante já está dizendo que você antecipou com 30 dias, mesmo que não foi com 30. Então, isso é uma situação meio complicada e por isso que precisa dialogar o sindicato depois com a empresa, tá? E aí, caso o sindicato vê que tem essa irregularidade, o sindicato vai conversar com a empresa, vai adotar as medidas cabíveis, cabe a empresa não aceitar essa situação, aí nós temos que judicializar essa situação. E aqui, Lívia, eu quero trazer uma informação também, que a férias não é apenas um direito legal, elas são fundamentais para a saúde física e mental e a qualidade de vida do trabalhador. É bom lembrar aqui, Lívia, que eu estava numa assembleia aí, por questão até de ética, não vou falar nem a empresa, nem o nome do trabalhador. O trabalhador mandou uma mensagem ao WhatsApp do sindicato dizendo, eu vou sair de férias aqui, antes dos 5 dias me mandaram que eu saí de férias. Aí eu fui lá conversar com o trabalhador, inclusive eu estava na cidade desse trabalhador, fui lá conversar com ele, e na hora que eu conversei com ele, ele falou, estava programado para novembro, de repente fui surpreendido que já estava de férias, que ia sair na segunda-feira. Inclusive o dinheiro estava na conta do trabalhador já, que antecipou os 2 dias. Aí eu conversei com a empresa, tá vendo como é importante o diálogo? Eu conversei com a empresa e falei, não, nós retiramos e pediu para o trabalhador fazer a devolução através do Pix e ele vai continuar trabalhando e vai jogar lá para frente, como talvez o combinado lá em novembro, lá para poder sair de férias.
Está vendo a importância do diálogo e trazer esses assuntos ao sindicato? Me corrija se eu estiver errada, pelo que diz a lei, quem determina o período de férias é o empregador, é isso? É o empregador, mas isso Mas tem que ter esse aviso prévio, com 30 dias. Né, de 30 dias, e pode ser negociado também, né? Por que eu falo que é negociado? Porque eu vejo aí, eu quero agradecer às empresas que têm essa compreensão, quando não é uma férias livre, coletiva, não tem como. Tipo assim, se é hábito de parar toda a empresa para dar 30 dias de férias lá, não tem como ele dizer, não, eu quero tirar o dia e escolher o dia. Aí não tem jeito. Aí não tem como negociar. Mas várias empresas aí que dá no decorrer do ano as férias, não sai com férias coletivas, a empresa não para. Aí fica mais fácil para negociar, para sair junto com a esposa, junto com os filhos agora nas férias, tanto de julho, agora né? De julho, quanto as férias também no final do ano, para você ficar um pouco com a sua família e com o seu filho. Isso é negociável. Quando aí eu quero agradecer que as empresas têm feito isso. E eu quero parabenizar cada empresa que tem esse gesto humano. Gesto de dizer assim, porque nos quadros de aviso diz, eu sou uma empresa socialmente responsável. Mas tem que ter na prática. Exatamente, e por isso que as empresas que fazem isso eu quero parabenizar. Bom, e como nós estamos aqui falando de benefícios, direitos, deveres, né? Muitos trabalhadores acreditam que todos os seus direitos estão garantidos pela CLT e não dão devido valor à negociação. Ô Marcelo, o que eles podem perder quando uma convenção coletiva não é assinada? Perde muito, Lívia. Além de não só a convenção, mas o acordo em si. Porque a CLT garante os direitos básicos. Vamos citar alguns aqui. Adicional noturno 20%, hora extra 20%. Na lei não diz que tem que ganhar PLR, ticket de alimentação. Não fala que tem que ter plano de saúde, plano odontológico. Participação dos resultados, que é o PPR. Piso salarial, a lei diz que o brasileiro precisa ganhar, no mínimo, um salário mínimo, e não é o caso nosso. Então, tudo isso, todos os outros benefícios, inclusive gestante, outros benefícios que não é econômico, mas sim social, está em jogo. Então, como você citou aí, vale alimentação, participação dos lucros, cesta básica, os pisos salariais acima ao mínimo são conquistas sindicais. E o trabalhador não tem consciência de que esses benefícios podem desaparecer se sem uma negociação coletiva, né? Exatamente. Às vezes a gente fica até meio chateado, Lívia, que acordamos cedo, de madrugada. Não estou reclamando, é o nosso papel defender o trabalhador. Mas a gente vai lá com o maior carinho e tudo, e o trabalhador não reconhece o trabalho da entidade sindical. E eu falo com muita transparência, igual tem médicos bons e médicos ruins. Tem sindicatos bons, tem sindicatos ruins. Isso vale em todas as profissões. Então nós dedicamos, a nossa diretoria dedicamos a nossa vida aos trabalhadores. Então a gente precisa muito de reflexão sobre isso. Marcelo, quais são os direitos mais importantes da categoria que correm risco quando não há renovação de um acordo coletivo, de uma convenção? São tudo aquilo que a lei não diz e que você tem hoje. Como nós falamos, plano de saúde, PPR, ticket de alimentação, refeição, vamos lá, outros benefícios lá. Hoje mesmo a gente tem um afastamento para mulher vítima de violência, não mulher, o homem também. Então, todas essas cláusulas sociais que está, e econômica também, que não tem na lei, isso tudo se perde. Inclusive da igualdade salarial, né? Exatamente isso. Que está nos acordos e convenções. Com certeza. Se a convenção coletiva vencer hoje o acordo, vocês já fizeram uma conta aí de quanto dinheiro um trabalhador pode deixar de receber ao longo de um ano? Não existe um valor único, mas nós podemos fazer aqui, Lívia, agora mesmo, algumas comparações aqui para o trabalhador e a trabalhadora entender a importância do acordo coletivo e da convenção coletiva de trabalho. Vamos lá, porque são centenas ou até milhares de reais ao longo do ano. Mas vamos pegar aqui somente, imagine um trabalhador que recebe um vale alimentação, tá? Por 640, vamos pegar da Cofco, tá? R$ 644,34 por mês, ticket de alimentação. Então, isso quer dizer, em 12 meses, seria R$ 7.732,08 por ano. Imagine que não renove o plano de saúde, que hoje o trabalhador individual, ele paga, na Cofco é de gratuito, mas em outras empresas, individual, R$ 45.
Isso numa situação da empresa. Quando você sai isso, vai para fora buscar um plano de saúde individual, depende da sua idade, se não for acima de 58 anos, você vai pagar R$ 750 no plano de saúde comum, tá? Um plano de saúde comum, não é executivo, tá? Então isso representa por ano R$ 9.000. Então, somando esses dois itens aqui, o trabalhador já perde R$ 16.732,08 no ano. Se a gente acrescentar PLR, reajuste salarial, vale-refeição, outros benefícios aí, o valor pode ser muito maior. Se dois itens deu 16, imagine todo esse conjunto. É correto afirmar que sem o acordo coletivo, muitos trabalhadores eles voltam a depender apenas daquilo que está previsto na lei, perdendo aí direitos que foram conquistados durante décadas? Exatamente sim, Lívia, porque a lei nos fala que até 2017 tudo era garantido. Você fazia um acordo coletivo, vencia, vamos falar, no dia 30 de abril, enquanto não renovasse o acordo coletivo de trabalho, tudo estava valendo. Hoje, com a reforma trabalhista, diz uma palavra lá, não possui ultratividade. Então, uma vez venceu o acordo, a empresa não tem obrigação de praticar o que tem no acordo coletivo de trabalho. Hoje as empresas, você está recebendo porque a empresa respeita o sindicato, porque senão o sindicato pode ter uma paralisação se fazer qualquer nesse sistema. Lembrando que a lei não garante isso. Tá? Isso já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal sobre essa situação. E eu quero até trazer aqui informação, Lívia, porque o ano passado diversas vezes fomos no Tribunal da 2ª Região em São Paulo, aí o desembargador diz, doutores, lembre que não tem mais ultratividade, não adianta ficar reclamando. Eu lembro como se fosse agora, eu ouvi um desembargador falando comigo que a gente colocou uma garantia no PLR naquele ano, que tinha uma garantia de R$ 500 no PLR que não tinha no setor de carne. Aí falou, para, doutores, a convenção venceu, não tem nada garantido, perdeu tudo. Isso é assustador, mas é a realidade do que está acontecendo e a realidade hoje nossa. Às vezes as pessoas não valorizam o que tem. E aí, exatamente sobre essa questão da valorização, você acredita que muitos trabalhadores eles só percebem a importância do sindicato quando algum benefício é retirado? Lívia, ou ainda não, nem isso? Lívia, eu não posso dizer isso porque na nossa gestão, que nós assumimos o Sindicato da Alimentação de Catanduva Região, na minha gestão principalmente como presidente, não teve nenhuma empresa que retirou sequer um benefício dos trabalhadores. Mas já dá para perceber quando nós encontramos trabalhadores que saíram da alimentação e entrou em outros setores, dizer o comportamento, como que é outra entidade, diz o que tinha no nosso acordo e lá onde está em outro setor não tem. O PLR é baixo, às vezes nem PLR não tem. A cesta básica lá era grande, aqui não tem. Então eles vão perceber quando muda de categoria, porque se ele mudar vamos falar, de uma usina mudar para outra, sempre os benefícios tem. Às vezes é maior, às vezes é menor, depende do que tem no conjunto da negociação, mas sempre tem. Aí quando muda para outro setor, aí eles vão sentir. A gente vai fazer uma pausa, mas a gente volta já ainda nesse assunto. É rapidinho. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e Região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida.
Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e a gente continua naquelas perguntas, né? São alguns questionamentos aí para você refletir. Marcelo, quando uma empresa, por exemplo, ela se recusa a negociar, a gente tem visto muito isso no setor de usinas de açúcar, né? O patronal, por exemplo. Quem que paga a conta dessa decisão? O sindicato, a empresa ou o trabalhador? Lívia, com certeza, imediatamente é o trabalhador. Porque quando você não tem os seus benefícios reajustados, que não tem o seu salário ali reajustado, quem vai sentir imediatamente é o trabalhador. Essa é a principal situação, tá? Mas o importante destacar aqui que o trabalhador perde, porque perde a oportunidade de valorização e proteção dos seus direitos. A empresa perde também, porque há a oportunidade de construir um ambiente saudável de diálogo e também de estabilidade, de segurança até jurídica, e também o sindicato, que encontra mais dificuldade para cumprir com a sua principal função, que é o quê? A equilibração da ambas partes, porque é o sindicato que faz a negociação, então prejudica o sindicato, que ele se sente o quê? Inútil. Eu fracassei, eu não consegui fechar um acordo, uma convenção. Então, porque o nosso papel é defender os trabalhadores e trabalhadoras. Marcelo, tem sempre aqueles empregadores que tentam retirar benefícios, né? E alguns são históricos. Quais são os argumentos que eles utilizam para isso? Se realmente acontece isso na negociação, os argumentos são, olhando assim, a gente fica até meio preocupado, porque bem dizer assim, o mais comum são ter dificuldade econômica, porque sempre o patrão está chorando. Nunca ouviu falar o patrão, está tudo bem? Não, sempre estou com dificuldade econômica. Ele diz, aumento do custo de produção, aumentou o dólar, aumentou o juros, e vem essa situação. Ocorrência também de mercado. Eu estava vendendo para uma empresa, a empresa parou de comprar para mim. Como é que eu vou fazer agora com esse produto? Essa situação. A necessidade de manter a competitividade no mercado de trabalho, eles reclamam muito. Que as quedas de vendas, que o cenário econômico futuro está ruim, que não pode dar um aumento agora, não sabe o que vai acontecer daqui a meses para frente. Esses são os argumentos e querem tirar o direito do trabalhador. E nós não vamos deixar jamais. Marcelo, caso o sindicato deixasse de negociar amanhã, como é que seria a realidade dos trabalhadores daqui 1 ano, daqui 5 anos? Exatamente, Lívia, muito ruim. Por quê? Hoje você está garantindo... Hoje não, porque a maioria dos acordos não estão fechados, né? Não estão fechados. Mas vamos dizer que nós fechamos nosso acordo agora. Esse acordo tem validade de 1 ano. Daqui 1 ano, se chegar o ano que vem, em abril, maio, falar não vou negociar, a partir daí que o trabalhador vai sentir. Porque ele não pode, o patrão não pode abaixar o salário do cara, do trabalhador, da trabalhadora. Mas só que ele pode, como não tem um acordo, não tem convenção, ele manda um embora, contrata outro com valor mais baixo, manda outro embora, contrata com outro mais baixo. Por quê? Porque não tem um mínimo. O mínimo é hoje, se não tiver acordo, é o quê? É o mínimo, salário mínimo. Não é mais o piso hoje. Então isso perde, além dos benefícios. Se o benefício, vamos falar, da usina São Domingos, um ticket 710, ele pode negociar manda um ticket aí para você R$300. Isso é possível, porque não tem acordo coletivo de trabalho. Ou ele pode tirar o benefício, né? Mas vamos dizer que seja generoso. Generoso. Que você vai lá pagar metade. Ele pode tirar o plano de saúde. Com certeza. E o que você deixaria de mensagem para aquele trabalhador que acredita que o sindicato, que a atuação do sindicato não faz diferença nenhuma na vida profissional dele? Não só na vida profissional, como na vida dele, né? No dia a dia, né? Porque ele tem uma vida fora do trabalho, mas que reflete do que ele faz no trabalho.
não só dele, mas sim da família, Da que família. reproduz tudo isso. Exatamente. Todas têm consequência em casa. Mas vamos lá, o que eu diria ao trabalhador? Esse trabalhador observar com muita atenção os direitos e benefícios que possui hoje. Muitas vezes aquele que parece normal no dia a dia, como vale alimentação ou ticket de alimentação, cesta básica, PPR, piso salarial acima do mínimo, reajustes anuais também acima da inflação, estabilidade em determinadas situações, em diversas outras garantias que temos no acordo coletivo ou na convenção coletiva. Isso tudo só existiu ou só existe porque tem uma negociação. Alguém negociou, alguém lutou, alguém defendeu esse direito. Esse alguém foi quem? O sindicato. O sindicato não aparece apenas no momento de conflito. Ele atua nas negociações salariais, em fiscalizações de cumprimento das convenções e acordo coletivo de trabalho, orientação jurídica, em defesa da saúde e segurança dos trabalhadores. Inclusive, nós estamos empenhados para saber como é que está a vida e a saúde dos trabalhadores visando a NR1. E por isso volto a ressaltar que nós pedimos documentação e informação sobre isso. Então o sindicato não é somente nas negociações. O sindicato também é a negociação, que é o principal foco, é importante valorizar o trabalhador, mas está preocupado com a saúde, os interesses da sua família também, porque essa é o nosso objetivo. Então não olhe o sindicato como inimigo, não olhe o sindicato como um mal necessário, como alguns dizem, tá? Não podemos isso. Então podemos reconhecer. É um momento de respeito, todas as opiniões que tiver, diversas opiniões, tá? Mas sempre eu convido os trabalhadores e as trabalhadoras a fazer uma reflexão. Se hoje você recebe o benefício, agradeça ao sindicato que lutou para você ter, porque na lei não existe nem algo jurídico que pode sustentar o benefício que você tem hoje. Então, você precisa entender todo o processo que a entidade sindical te defende nos momentos difíceis, nos conflitos, mas também existe momento que o sindicato tem colocado na posição, dizer, trabalhador, vamos apoiar o sindicato, dizer não, porque esse valor é muito baixo. Como aconteceu ano passado na Citrojus, que nós fizemos duas votações falou que não, e a gente foi até o Ministério Público, e foi no Ministério Público, voltou e os trabalhadores acabou aceitando. Porque a gente estava sabendo da situação que poderia ser melhor. Mas nós sempre respeitamos a decisão dos trabalhadores. Vamos falar de escala 6x1 agora? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, se reuniu com o ministro José Guimarães, responsável pela articulação política do governo Lula, mas evitou se comprometer com um calendário para a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e proíbe a escala 6x1. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 27 de maio e agora aguarda que Alcolumbre despache para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Alcolumbre chegou a dizer em plenário que marcaria uma reunião com os líderes dos partidos esta semana para discutir o andamento da PEC, mas indicou a aliados que teria mudado de ideia. Ele também desmarcou uma reunião com o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, do PSD, em que teria debatido o nome do relator da proposta, responsável por negociar alterações no texto. Marcelo, na Câmara, a tramitação foi rápida. Porém, agora ao chegar ao Senado, os trabalhadores, as centrais sindicais, apoiadores do projeto, receberam aí um balde de água fria, né? Lívia, é constrangedor até falar sobre esse assunto, porque nós estávamos tão com a esperança, como foi aprovado rapidamente Rapidamente assim, demorou, passou por comissões, audiências públicas, mas rapidamente seguiu um rito, pelo menos. Que tinha que seguir. O presidente da Câmara chamou a responsabilidade e falou, vamos dar continuidade, vamos ver o que vai dar. E deu muito bom para nós trabalhadores, apesar de alguns partidos querer atrapalhar, como está acontecendo no Senado. Até então tem uma PEC já, que inclusive eu vejo que é com estranheza. A PEC aprovada na Câmara foi para o Senado
e em nenhum momento o presidente Davi Columbre colocou na CCJ. Já é uma PEC, onde se trata do mesmo tema que um senador que todo mundo conhece, pela malvadeza que ele é sobre nós trabalhadores, que é o Rogério Marinho, senador do Rio Grande do Norte, o pai da reforma trabalhista, fez uma PEC que você trabalha 4 dias e folga 3. Às vezes o trabalhador fala, nossa, que maravilha, mas cuidado. Trabalha 4 dias e recebe por hora trabalhado. E os 3 dias você não recebe. Exatamente. E isso vira uma situação muito difícil. Você está trabalhando hoje com o tempo de chuva que está. Choveu o final de semana. Provavelmente algumas usinas estão paradas. Se essa lei está em vigor, trabalhador, fica em casa. Ele vai ganhar? Não. Se ele ganha por hora. Ele não trabalhou, não ganhou. Tá vendo o pacote da maldade que está aí? E diga de passagem, esse senador é do Rio Grande do Norte e é do partido do PL. Então eu vejo com muita preocupação nas assembleias que estão deixando. Trabalhadores, vamos fazer um hashtag aí, fora Columbre, põe já em discussão isso na CCJ, vamos discutir, se vocês querem discutir o assunto, vamos discutir. Se te precisar fazer alteração que nós não queremos, que faça. Se precisar, vamos discutir junto, mas não dá para deixar os trabalhadores e trabalhadoras assim. Mas nós podemos dar a resposta em outubro. Ô Marcelo, quais são ou quais seriam os prazos a serem cumpridos no Senado e quais são as suas expectativas? Lívia, prazo fica até difícil. Como não chegou até a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, porque lá precisa designar um relator. Esse relator tem que fazer um relatório. Esse relatório não é tipo assim, você me escolhe como relator. Aí eu vou colocar lá, mas eu não vou colocar o que eu quero. Eu preciso discutir com todos os partidos. Eu preciso ouvir as audiências públicas. Eu preciso ter principalmente o Senado que tem 80 senadores, eu preciso ouvir para colocar, tentar chegar no consenso, porque o que eu vou colocar no relatório vai para voto. Se não tiver um consenso, se eu colocar o que eu bem entender, se fosse eu, colocaria bem uma situação bem pontual, porém que não sou deputado nem senador, mas eu sou um defensor da classe, o que acontece? Se eu colocar também um texto da minha vontade, será reprovado. Já não é reprovado nem no plenário, é reprovado na próxima Constituição de Justiça, na comissão. Então tem esse trâmite. Passa pela comissão, a comissão aprova, e depois que aprovar, leva para o plenário, que tem que votar em 2 turnos. Votando em 2 turnos, aí sim que vai entrar em vigor. Então tem um processo meio lento, nós estamos atuando, precisar aí nós vamos ter que levar alguns dirigentes para Brasília, bater nas portas dos senadores e senadoras e dizer, cidadão, nós elegemos vocês para nos defender. Porque no momento histórico que está acontecendo hoje, vocês não querem aprovar essa situação. É esse o nosso trabalho e o nosso dever. E a expectativa não é muito boa, não, tá? A minha expectativa ainda... eu também acho eu não sei se é aprovado... Não vou falar a eleição, que nós estamos aqui discutindo a eleição. Nós estamos discutindo a vida e a saúde dos trabalhadores. Eu não sei se até o final do ano isso será aprovado. Eu também acho. Bom, vamos mudar de assunto agora? Agora eu preciso me mexer, Flávio, porque eu tô com dor na perna. Ai, pronto. Não. Ah lá, vai. Agora a gente vai tratar de um assunto que eu comecei a ler e eu fiquei um pouco abismada. Mas vamos lá, vou compartilhar com vocês aí. O Tribunal Superior do Trabalho vai realizar no dia 25 de agosto uma audiência pública para debater o controle e a limitação do uso de banheiro por empregados durante a jornada de trabalho. É isso mesmo que você ouviu. O objetivo é reunir informações técnicas, científicas e institucionais que auxiliem o julgamento do incidente de recursos repetitivos. A audiência foi convocada pelo ministro Agra Belmonte, relator do incidente, e será realizada a partir das 14h na sede do TST em Brasília. No julgamento, o tribunal vai discutir 3 questões jurídicas relacionadas ao tema. A primeira é se o controle ou a limitação do uso do banheiro pelo empregador durante a jornada de trabalho configura prática ilícita.
A segunda questão trata da possibilidade de reconhecimento automático de dano moral em razão desse controle. E a terceira diz respeito a situações em que o empregado atua em linha de produção ou em atividades que exigem substituição prévia no posto de trabalho, para verificar se essas circunstâncias justificam tratamentos diferenciados. A tese a ser fixada pelo TST servirá de orientação para casos semelhantes em toda a Justiça do Trabalho. A audiência pública buscará esclarecer como o controle do uso de sanitários ocorre em diferentes ambientes de trabalho, como centrais de atendimento, teleatendimento, atividades de atendimento ao público, linhas de produção e outras funções que demandam continuidade operacional. Também serão discutidos os mecanismos adotados pelas empresas para organizar essas pausas, incluindo exigências de comunicação prévia, autorização, registro, substituição de trabalhadores e controle de fluxo, além dos impactos dessas medidas sobre as atividades econômicas. Outro ponto em análise será a definição de parâmetros objetivos e práticas consideradas razoáveis para compatibilizar a organização da atividade empresarial com a preservação da dignidade, da intimidade, da saúde e do bem-estar dos trabalhadores. O debate também contará com a contribuição sobre aspectos médicos sanitários relacionados ao tema. Entre os pontos de interesse estão os efeitos da contenção das necessidades fisiológicas, os tempos de espera para a utilização dos sanitários e as possíveis repercussões para a saúde do trabalhador. A discussão vai abranger ainda situações específicas que podem demandar maior frequência ou urgência no uso do banheiro, como gravidez, condições ginecológicas e fisiológicas, doenças gastrointestinais, incontinência urinária, condições urológicas, uso de medicamentos, deficiência, comorbidades e idade avançada. E aí eu gostaria da sua opinião, Marcelo, como trabalhador e também como líder sindical. Lívia, quando saiu essa matéria, aí eu fiquei indignado. Por quê? Esse assunto, no primeiro momento, eu falei assim, não, isso não pode ser discutido. Não tem fundamento uma coisa dessa. Como que alguém, respeitando todos os especialistas que aqui foi dito, mas cada organismo, cada pessoa tem algo diferente. Ninguém é parecido. Tem gente que toma remédio para diabetes, remédio para colesterol, pressão alta, pessoas que têm problema de bexiga, vai constantemente no banheiro. Agora, alguém julgar e vai avaliar e dizer, ó, você tem que ir no banheiro a cada 3 horas, a cada 4 horas, isso é um caos muito grande. Mas fazendo uma análise mais profunda, mais com calma, aí eu comecei a refletir, Lívia. Falei, não, como trabalhador e dirigente sindical, entendo que a discussão é importante. É extremamente importante e necessária. Mas aí você vai entender o contexto por que eu estou falando isso. Estamos falando de algo que vai muito além da organização de produção. Estamos falando da dignidade humana, saúde e respeito do trabalhador. Ninguém deveria ser constrangido, humilhado ou impedido de atender sua necessidade fisiológica básica. Isso deixar bem claro. Isso não deveria ser um tema. Se eu preciso ir ao banheiro, independente se eu fui com meia hora ou 1 hora, eu tenho que ir. É um ponto muito que eu chamo a atenção aqui. Os acessos ao banheiro não pode ser tratado como privilégio, mas sim uma condição mínima de respeito à pessoa humana e à preservação da sua saúde. Ao mesmo tempo, reconhecemos que existe alguma atividade, como traz aqui, de produção, sim, que exige uma produção contínua, que o trabalhador não pode abandonar a máquina. Mas para isso, a empresa tem que organizar que pessoas tenham nas linhas ali de produção para fazer essas substituições. Agora, não pode ter ninguém, o trabalhador tem que ficar em pé ou sentado, segurando por 1, 2, 3, 4 horas para fazer a sua necessidade. Isso não dá. Mas uma coisa é organizar o trabalho,
Outra é completamente diferente, é limitar e dificultar ou criar constrangimento para o trabalhador usar o banheiro quando necessário. A audiência pública, promovida por ST, depende do resultado final. Por que eu estou falando depende do resultado final? Porque espero que seja positiva para o trabalhador, que permitirá que o trabalhador possa ir na hora que ele precisar da sua necessidade, que não seja restringido. Eu espero que o TST não faça isso. Ouvimos aí especialistas dizer, ó, a cada 3 ou 4 horas precisa ir no banheiro. Só espero isso, que uma empresa e os operadores de direito não podem acatar qualquer situação dessa, porque isso eu vejo isso como ser uma coisa desumana. No ponto de vista sindical, defendemos qualquer tipo de controle, nós não aceitamos isso. A empresa tem que respeitar a dignidade, a intimidade, a saúde e as condições individual de cada trabalhador. Existem situações específicas, como gravidez, uso de medicamento, problemas de pessoas com intestino, condições de urologia, outras questões de saúde que exigem mais sensibilidade e compreensão. Por isso que eu acredito que o TST não pode, ele tem a oportunidade de estabelecer uma orientação equilibrada, que não seja penalizada os trabalhadores e trabalhadoras. O trabalhador não pode ser tratado como uma máquina, porque nós não somos máquina. O trabalhador, ele é humano em um ambiente de trabalho que deve respeitar suas condições mínimas de todos os trabalhadores e trabalhadoras. E assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia, desejando a você uma ótima semana e a gente te espera na próxima segunda-feira. Uma ótima semana, que Deus abençoe a cada um, que nós podemos construir no decorrer dessa semana várias negociações, que na próxima programa nós podemos aqui falar das novidades. Que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.